Quando eu era mais jovem, há não muito tempo atrás, eu era muito ávido com os meus projetos musicais. Eu já tive banda de rock, de MPB, de bossa nova, de pop, com vocal masculino, com vocal feminino. Mas era tudo ao mesmo tempo. Começava uma, terminava, iniciava outra. E eu fiquei conhecido um tempo pelo cara que tinha mais projetos não terminados no meu bairro. Começava, enjoava, iniciava outro, se entediava, se enfadava, começava outro e ia começando assim sucessivamente. Mas quem nunca, né? Teve projetos, planos, e a gente começa e, por algum motivo, seja o enfado, seja o cansaço, seja as dificuldades, seja as distrações, abandona. E a gente às vezes fala assim, não, eu vou retomar. Uma hora eu vou retomar, e não retoma nunca, né? E a gente vai, no final da história, avançando sem uma obra concluída, por assim dizer. O texto fala sobre perseverança. E muito interessante a gente, por exemplo, à luz do texto, pensar, por exemplo, em homens que passaram por dificuldades, não as que eu tive enquanto menino, né, enquanto os meus projetos musicais, mas uma que eu posso me lembrar aqui, que me chama muita atenção, por exemplo, é do próprio Thomas Edison, né, conhecidíssimo por tentar inúmeras vezes e desacreditado, não é? Dizer que todas as vezes que errou foram, na verdade, aprendizados. Um homem de uma perseverança assim invejável até chegar ao desenvolvimento de todo o seu trabalho, reconhecido como o que inventou a lâmpada elétrica, né? Outro do nosso tempo, né, é o próprio Walt Disney. Não sei se vocês conhecem a história do Walt Disney. É bem interessante porque ele foi demitido de um jornal, ele era cartunista, por não ser criativo. Isso parece uma piada, né? Mas foi, é verdade. E ele não desistiu do seu trabalho, começou um projeto de cartunista, né? Que foi, no final da história, no tempo, na época dele, um projeto que a Universal comprou e que fez muito sucesso com um tal de coelho chamado Tomás. Eu nunca vi, mas que foi um sucesso extraordinário. Ele então tinha conseguido o reconhecimento que tanto buscava, mas os direitos ficou com a Universal e ele quebrou de novo. E aí diz que ele criou alguns outros personagens também desacreditados, mas insistiu até surgir o Mickey, que é tão conhecido hoje, mas também um exemplo de homem perseverante. Final da história, esses homens, óbvio, assim como os meus projetos musicais, lutavam por projetos pessoais, né? O que o texto vai trazer para a gente é sobre algo muito mais importante. É sobre perseverar, sobre insistir em algo muito maior do que nós, muito maior do que os nossos sonhos e planos. Por isso nós vamos ler Hebreus 5, a partir do versículo 11, porque semana passada nós fomos até o versículo 10, que diz assim: sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercidas para distinguir entre o bem e o mal. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo os alicerces do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim permitir, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro,
e caíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Até aqui, nós vimos semana passada, na leitura do início do capítulo 5, Jesus como sacerdote. O apóstolo, provavelmente, vai dizer que Jesus é aquele que entrou no Santo dos Santos e que faz a ponte entre Deus e os homens. Ele diz que esse sacerdote é um sacerdote de outra ordem, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. E no desenvolvimento do seu argumento quanto à supremacia do sacerdócio de Jesus, versículo 11, ele dá uma pausa. E ele agora começa, como é comum neste livro, uma exortação. Porque parece que o escritor de Hebreus, ele produz a sua literatura assim. Ele argumenta, traz textos bíblicos e exortação. Argumenta textos bíblicos do Antigo Testamento e uma exortação. Aqui ele para justamente para dizer que ele tem mais coisas para dizer sobre o sacerdócio de Jesus, sobre a ordem de Melquisedeque, que é o tema do capítulo 7, mas ele não vai fazer isso porque os seus ouvintes se tornaram lentos, é a expressão aqui na minha versão, para ouvir. Na verdade, a ideia do lento, o grego é de notros, que vem do conceito de negligência, preguiça, lentidão. Não é lentidão intelectual, não se tratando de capacidade, mas é de indisposição para o entendimento. Ele vai dizer que tem muitas coisas para dizer no versículo 11, mas ele não vai continuar porque eles se tornaram negligentes, lentos, preguiçosos no aprendizado, no ouvir a palavra de Deus, no ouvir os seus ensinamentos. No 12 ele vai dizer o seguinte, que de fato vocês deveriam já serem mestres. Então parece que esses, para quem o autor está trazendo a exortação, eram pessoas experimentadas no evangelho, experimentadas no tempo de conversão, experimentadas nos ensinos elementares da doutrina, que é o que ele vai trazer aqui, a expressão que ele usa para falar sobre os rudimentos, mas eram pessoas que não avançavam, que não saíam do lugar, que continuavam estagnadas no ponto inicial da trajetória cristã. Ele vai dizer no 12, de fato, embora já deviam ser, ou já devessem ser mestres, mas ainda vocês precisam de alguém que ensine os princípios elementares da palavra de Deus. Ele vai dizer também que eles se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. E aqui a metáfora é justamente de um bebê, não é? Que não pode comer comidas mais sólidas ou mais densas, porque ele não tem condições da mastigação, não tem condições realmente de provar desse tipo de alimento. Então aqueles crentes, para quem ele exorta, porque não é toda a igreja, como ele vai dizer aqui, são pessoas que estão com uma caminhada cristã que deveria estar amadurecida por causa do tempo, mas no final da história, cada passo que eles dão para frente, 5 eles dão para trás. Quem são esses?
são hebreus, provavelmente judeus, para quem o autor traz exortações desde o início desse livro sobre insistir na profissão de fé, naquilo que eles disseram sobre Jesus ser o Messias, naquilo que eles entenderam sobre a salvação através do Messias, Jesus, aquilo que eles entenderam quanto à nova aliança, porque eram judeus que avançaram, né, para justamente o novo pacto, essa novidade que era o Evangelho. Esses parece que, segundo o que nós lemos, eles, por causa da pressão da sociedade do seu tempo, da pressão do judaísmo, da religião, começaram a dar passos para trás. Por isso a exortação aqui, e ela vai se tornar muito mais dura. E o autor agora está falando para esses hebreus, para esses judeus, para esses novos cristãos, porque era uma nova aliança, que eles realmente estavam retardando o seu amadurecimento. Ele vai dizer no versículo 13 assim: qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Então, entenda que o ponto do autor é justamente no campo do conhecimento. Eles não aprendiam porque eram preguiçosos. Eles não aprendiam porque eles estavam estagnados, porque eles eram indispostos, porque eles não estavam desejosos de avançar. Porque no argumento do autor, esse tipo de comportamento vai gerar algo muito mais grave, que vai ser descrito no capítulo 6. Mas ele vai dizer também que, por exemplo, versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercidas para distinguir entre o bem e o mal. Então, você vai ter uma distinção clara aqui de maduros, crentes maduros, cristãos que têm o conhecimento da palavra da justiça, que é o que ele está dizendo, e outros que estão retardando o seu amadurecimento por negligência. E aí o ponto é óbvio, a gente pode parar por aqui para falar sobre esse tema. E o que seria a negligência para esses cristãos aqui? Não saírem dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Não é isso que ele vai dizer no versículo 6? Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, porque ele vai avançar para algo muito mais denso, e ele começa falando justamente no versículo 11, sobre isso temos muitas coisas para dizer, mas vocês se tornaram lentos, preguiçosos. Então, o autor está falando que não vai retornar a esses ensinamentos rudimentares, elementares, iniciais, mas vai falar de coisas muito mais avançadas no que tange ao conhecimento da palavra de Deus, mas esses não acompanhariam. Por que eles não acompanhariam? Porque eles realmente não queriam acompanhar. Eram judeus que não saíam do ABC do cristianismo, do ABC da nova aliança, do ABC realmente do evangelho em se tratando de Jesus. Agora, sabe o que me deixa espantado nessa passagem? É que os rudimentos, a doutrina elementar, o ABC do evangelho está descrito no capítulo 6, no início. Que ele vai dizer assim, assim deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo. Então ele não vai falar mais disso, ele vai avançar. Mas ele vai dizer a lista desses aspectos elementares. Prossigamos para o aperfeiçoamento, ou para coisas mais maduras, mais desenvolvidas. Não lançando de novo, essa é a lista. O alicerce do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, são duplas, né? A primeira dupla tem a ver com o passo inicial da conversão. Ele não vai falar do arrependimento das obras mortas, que para um judeu a gente entende muito bem o que eram obras mortas. Obras que não conduziam ao conhecimento de Deus. Para os novos cristãos, qualquer tipo de produção na trajetória que não leva a uma experiência mais intensa com Deus. É algo que não produz nada, né? Então, você pode fazer a paráfrase como aquilo que se produzia antes de Jesus, né? E depois de Jesus. O que se produz depois de Jesus são boas obras, no sentido de ser fruto, né? Produzido pelo Espírito. O que se produzia antes é algo que não tem nenhum tipo de valor espiritual. Então ele não vai falar disso. Doutrina é elementar, gente. O ponto aqui é, vocês se tornaram lentos, vocês se tornaram preguiçosos e negligentes.
Então, o ABC do cristianismo eu não vou tratar não, porque isso vocês já deviam saber de cor. E qual é o ABC? Sobre o arrependimento de obras mortas. Eu não vou tornar a falar disso. Vocês já deveriam saber disso. O que são as obras mortas? Arrependimento e a fé em Deus. Que fé é essa? É a fé para a salvação. É a fé daquele que crê, que recebe Jesus como único e suficiente Salvador. É a fé inicial, não é a fé amadurecida. É o primeiro passo. É aquela fé salvífica, né? Da compreensão, de entender quem é Jesus e levantar a mão, assim, a grosso modo. Né? Ele não vai tornar a falar disso. Ele vai dizer também que os dois primeiros aspectos têm a ver com o indivíduo, né? Arrependimento e fé. O segundo aspecto é um aspecto mais eclesiástico, mais externo. Ele vai dizer ensino sobre batismos e imposição de mãos. O que ele quer dizer com isso? Ele não vai tornar a falar, né, como já disse aqui, do arrependimento e nem da fé para a salvação. Isso eles já deveriam saber. Também não vai falar sobre os batismos, e perceba que está no plural, porque o batismo cristão, ele era ensinado em contraste ao batismo pagão, ao batismo judaico, porque os judeus também praticavam um tipo de batismo, por isso batismos, né? Então havia uma doutrina sobre o batismo que ele significava para o crente e o contraste em se comparando ele com um outro tipo de batismo. Assim como havia um conteúdo para falar do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, da fé salvífica. Ele também fala, no terceiro momento, de um prisma escatológico, né, do final dos tempos. Ele vai dizer, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então perceba aqui, voltando, vocês se tornaram lentos, vocês precisam de alguém que fique falando para vocês coisinhas para bebês, leite, porque vocês não suportam o alimento sólido, o ensinamento denso, né? Porque vocês são preguiçosos, negligentes, e eu não vou falar disso. Então vamos deixar de lado os princípios elementares, o ABC do Evangelho. O ABC é arrependimento, fé para a salvação, a importância do batismo, a importância escatológica, não é? Ele fala da imposição de mãos também aqui, que eu pulei, mas a imposição de mãos era o que acontecia depois do batismo, né? A pessoa passava pelo batismo e depois se impunham as mãos sobre eles, aqui simbolizando a bênção daquele que batizava e também a ordenação em alguns momentos. Então isso também era ensinado na igreja primitiva, na igreja dos Hebreus aqui, e ele fala do juízo eterno e do mundo vindouro, não é? Então, mundo vindouro é a era messiânica, o mundo novo que seria recriado por Deus, e juízo eterno é o juízo de Deus sobre todos os homens. Essa igreja deve ser craque nisso. Essa aqui. Não? Porque se não é, você se encaixa aqui, negligente, preguiçoso, e alguém que realmente se tornou lento no aprendizado. Sem brincadeira, eu estudei esse texto aqui, tive que fazer uma reflexão do que ele está falando. O que eu sei sobre este tema dentro do cristianismo? O que eu sei sobre a doutrina do arrependimento? O que eu sei sobre a doutrina do mundo vindouro, da era messiânica? O que eu sei sobre o juízo de Deus sobre todos os homens? O que eu sei sobre a relevância e importância, o que significa o batismo? O que eu sei dessa... Isso é um ABC, gente, que o autor de Hebreus está falando. E qual é a preocupação dele? Vocês não andam para lugar nenhum. Vocês não avançam, eu tenho que parar, é o que ele está dizendo, o meu ensinamento, porque vocês não suportam, porque vocês não entendem, vocês se tornaram negligentes. Isso aqui é um soco no estômago da igreja moderna, é um soco no estômago dos crentes pós-modernos, porque realmente a igreja vive hoje na superfície do evangelho. A gente sabe um ABC que não é sequer o primeiro tópico disso aqui. E isso me assusta de um jeito, porque se o autor de Hebreus estivesse escrevendo para nós, a bronca seria muito maior. Ele ia dizer, eu não posso avançar para o segundo tópico do ABC do cristianismo.
Porque vocês se tornaram negligentes. E percebam, gente, que a dura aqui, é duro mesmo isso aqui. O texto é forte, né? Não é que vocês não conseguem entender, vocês não são inteligentes, é porque vocês estão com preguiça, negligenciam o ensinamento, negligenciam o estudo, negligenciam aquilo que deveria ser algo natural para alguém que provou de algo realmente especial. Porque a gente, quando tem interesse em algumas coisas, a gente vai até o fim para aprender, não é? Posso dar um bom exemplo meu, óbvio. Eu não sei fazer site. Estava falando com o Arthur, estou tendo que fazer. Eu vou fazer um site. É interessante. Começa a mexer, e caramba, olha isso aqui. Ontem eu fiquei de 9 da manhã até 11 da noite nesse negócio, brigando. Mas porcaria, esse negócio não anda. Mas era interessante, por isso que eu não larguei, né? Aprender violão, né? Difícil, cara. Fazia pestana ali, né? Quem nunca que tentou desistir na pestana? Não, isso aqui é terrível. Mas a gente tem interesse, tem que tocar naquela música, as músicas da banda que você gosta, seja lá o que for. Quando é do nosso interesse, a gente vai até o final e aprende. E depois ainda se orgulha de dizer, aprendi isso aqui do zero, fui até o final. Se não há um interesse, não há amadurecimento cristão, é porque isso não significa nada. E aí a gente pode estar entrando no mesmo nicho para quem o autor de Hebreus escreve. Pessoas de longa data, mas que não produziam, mas que não avançavam, mas que não amadureciam por preguiça e negligência. Vocês vão ver para onde esse texto caminha. A bronca não fica aqui não, vai se tornar muito pior. A minha oração é que eu não seja esse tipo de pessoa. É que eu seja aquele que está apaixonado por isso. Não pelo site, não pelo violão, pela guitarra, pelo projeto que seja, mas pela palavra de Deus, pelo ensinamento que traz vida eterna. E eu seja insaciável na busca do conhecimento de quem é Deus. E é a minha oração para você também. Que isso seja algo realmente de valor. E a gente não seja os meninos, os bebês, para quem o autor traz essa bronca, mas nós sejamos os adultos. Capítulo 5, o versículo 5, desculpa, capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, que, pela prática, têm suas faculdades morais exercidas para distinguir entre o bem e o mal. E o conhecimento de Deus é o que nos dá condição, na prática, para discernir entre o bem e o mal. Se você não tem conhecimento de quem é Deus, não tem conhecimento do que é a sua palavra, dos ensinos elementares, você não consegue discernir entre o bem e o mal. Cara, e o que é isso, Jaciel? Eu sei, discernir entre o bem e o mal. E quando alguém fala alguma coisa errada, você tem condições? Precisa ter. Só terá se tiver realmente entre os adultos. Aqueles que consomem alimento sólido, aqueles que realmente estão amadurecendo, avançando no conhecimento de quem é Deus. Amém? Amém. É duro, né? Mas foi eu que escrevi não, tá? Eu sou só o intérprete aqui. Capítulo 6, versículo 1, se prepare que a coisa vai ficar pior agora. Pior no bom sentido, né? A exortação ela é positiva, embora tenha um tom duro. Aí ele vai dizer que vai deixar esses aspectos elementares que eu já li para você. Ele faz a lista. Eu vou ler de novo. Arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, que eles já deveriam estar sabendo, né? Isso é o ABC, e avançando. Aí ele diz, esse aqui é curioso, versículo 3, faremos isso se Deus assim permitir. Faremos o quê? Retornar esses tópicos. Por quê? Ele não estava avançando por causa da letargia desses cristãos preguiçosos. Faremos isso se Deus permitir. Se der para avançar, eu avanço. Se não der, vai parar por aqui. É o que ele está dizendo. Ele diz assim, 4. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus
e expondo a vergonha pública. Ah, meu amigo, você não sabe que problema é esse texto aqui. Para você ter noção, antes de nós entrarmos, houve um tempo da igreja, no século IV, século V, que se alguém apostatasse da fé por causa da perseguição, por exemplo, de Diocleciano, de Nero e tantos outros, e negasse Jesus depois do batismo, não era recebido na igreja posteriormente. Eles fechavam as portas, com base nesse texto aqui. Se você foi iluminado, provou do dom celestial, da palavra de Deus, foi participante do Espírito Santo, tudo isso, e chegou na hora do vamos ver, negou Jesus, depois que a perseguição passou, opa gente, aqui não, aqui você não entra. A igreja já entendeu dessa forma. Você vai ter outras interpretações, mas o que eu acho que, não o que eu acho, não é achismo isso, mas eu compartilho da interpretação seguinte, que o argumento do autor é sobre uma hipótese. Ele não está falando que isso aconteceu. Ele está levando os seus espectadores a pensarem nesse tipo de situação. Pensem comigo aqui. Venham comigo, né? Imaginem esse tipo de evento. É o que ele está fazendo. Ele diz, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, e a iluminação, ela tem dois prismas, né? A igreja primitiva tratou a expressão iluminado se referindo a batizado. Então, iluminado também pode ser entendido como aqueles que desceram as águas do batismo. Por exemplo, a versão Peshitta, né, que eu eventualmente uso, que é uma versão siríaca do século IV, né, um texto bem antigo, ela lê esse texto no grego, né, e a expressão iluminado está traduzido como aqueles que desceram ao batismo. Mas descia ao batismo aquele que teve a compreensão do evangelho, né, e tomou uma decisão e se submeteu ao batismo. Então, no final da história, o iluminado tem a ver com compreender. Teve os olhos abertos, compreendeu, né, e se decidiu realmente por aquele tipo de aprendizado, né? Então, ele vai dizer que é impossível que aqueles que foram iluminados compreenderam e desceram as águas do batismo, né, experimentaram o dom celestial. Aqui uma discussão sobre o dom celestial, se ele pode ser o próprio Jesus, o dom celestial, ou a graça salvífica. Independente do que signifique literalmente, tanto um quanto o outro está dentro aqui da nossa compreensão. Então, foi iluminado, compreendeu, provou da graça, provou de Jesus, que vem do céu, não é da parte do homem, é algo que vem de cima, né? O dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Alguns autores vão dizer que participantes não é tão sério assim, porque a palavra no grego implica uma experiência com o Espírito Santo, da mesma maneira que os apóstolos tiveram uma experiência quando receberam o Espírito Santo. Alguns vão dizer, não, participantes é aquele que estava lá se beneficiando, né, dos verdadeiros crentes. Não, essa interpretação é errônea e tirar o peso das expressões aqui é um grande erro exegético. Foram participantes porque realmente tiveram nessa hipótese uma experiência com o Espírito Santo do mesmo tipo que os apóstolos tiveram. Recebeu o Espírito Santo, teve a experiência mesmo de algo sobrenatural, não é? Ele vai dizer, versículo 5, experimentaram a boa palavra de Deus, então tiveram acesso e experimentaram mesmo, né, como degustar, né, como ter contato de maneira íntima, né, experimentaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Os poderes do mundo vindouro é uma expressão muito comum, né, no universo judaico, que tem a ver com a era messiânica, é aquilo que virá, a nova era. A antiga era do judaísmo, da lei, a era mosaica, que foi substituída por uma era nova, a era messiânica, e é algo vindouro, né? Então, já se pode experimentar do poder dessa era messiânica, do poder realmente de algo novo,
que é o que todo crente experimenta, a transformação, a bênção de Deus e assim sucessivamente. Então, a lista desse autor é de pessoas que realmente provaram de algo verdadeiro, o Evangelho, a graça, o Espírito Santo, o mundo vindouro. E aí é que vai ficar crítico. É que no versículo 6 ele vai dizer, e eles caíram, é impossível renová-los ao arrependimento. E aí a gente fica num, caramba, se eu fosse reformado, eu iria dizer, se ele é salvo, ele não pode deixar de ser salvo. E eu tenho um problema para resolver esse texto, porque se é isso que ele está dizendo, ele está dizendo que é impossível renová-lo ao arrependimento. Se eu fosse arminiano, eu teria outro problema. Ué, mas como assim? Ele pode perder a salvação, mas se ele se arrepender de novo? Não, o texto está dizendo que não pode. Não pode ter um segundo arrependimento. Então, assim, você sentir que o texto realmente carece de muita cuidado. Então ele diz que esses que provaram todo esse caldeirão, né, de experiência sobrenatural da parte de Deus e caíram, que é impossível renová-los ao arrependimento. A pergunta é, o que é caíram nesse texto? Caíram como assim? Pecaram? Adulteraram? Não. Cair aqui é voltar à velha aliança. São judeus, ele está escrevendo para judeus. Cair é realmente, depois de ter recebido, entendido que Jesus é o Messias, profetizado no Antigo Testamento, nos Salmos, nos Profetas, depois de ter feito isso, de ter provado a nova era messiânica, de ter provado tudo isso, ele dá um passo para trás e diz, não, Jesus não é mais o Messias, porque é disso que se trata essa carta toda, né? Manter a profissão de fé, insistir, ir até o fim, é tudo sobre isso. Então, o cair aqui é dizer não para aquilo que havia sido algo que você disse sim. Um judeu, depois de ter feito parte de tudo isso, voltar atrás e dizer que não, Jesus não é o Messias. Aí o que ele vai dizer? Esses estão, versículo 6, crucificando de novo o Filho de Deus. Por quê? Porque se Jesus não é um Messias, ele está do lado daqueles que crucificaram Jesus e que continuam dizendo que a crucificação de Jesus foi justa. Os judeus, que eram contra, né, o ministério de Cristo e que entenderam que Jesus era um grande falsário. Largar a nova aliança e voltar, retornar para a antiga aliança, é crucificar Jesus de novo, é estar do lado daqueles que escarneceram, que riram, que zombaram e que disseram que Jesus era realmente um bandido e que deveria estar na cruz. E ele vai dizer o que mais? Expondo a vergonha pública, em algumas versões, a ignomínia, né? Por quê? Porque ele foi alguém que provou daquilo tudo e disse, não, é uma grande mentira, Jesus não é o Messias, nada disso tem validade, e aí ele está do lado dos que crucificam Jesus e ao mesmo tempo ele está do lado dos que zombam e realmente expõem Jesus e a sua morte na cruz e todo o seu sofrimento ao ridículo. O que o autor de Hebreus está dizendo? Imagine isso. Depois de ter vindo até aqui, retornar é se colocar num lugar de impossível arrependimento. Por que impossível arrependimento? Ele não está dizendo aqui que não pode haver um novo arrependimento, que está proibido de se arrepender mais uma vez. Ele está dizendo que esse tipo de pessoa não retorna mais. Eu vou te dizer, por que não retorna mais? Por que não retorna mais? Não sei. Mas, por exemplo, eu conheço um teólogo de mão cheia, erudito das línguas antigas, foi pastor batista, chamado Bart Ehrman, conhecidíssimo, já estudei livros desse homem, o cara sabe muito. Hoje é um defensor da não ressurreição de Jesus, dá palestras, debate com unhas e dentes e diz que a ressurreição não aconteceu, que Jesus foi lançado numa vala comum e os cães selvagens devoraram. Não há milagres, não há ressurreição. Eu não estou falando de qualquer um, não é pastor dali da esquina, não, do boteco, não. Não sei se tem pastor de boteco, né? Esse cara era um erudito. Ele chegou num conhecimento que eu sequer toquei. E hoje ele expõe
expõe Jesus à vergonha pública. Sabe por quê? Porque depois que você prova isso tudo e você retrocede, nada mais vai fazer sentido para você na fé. É como provar do que há de mais saboroso e depois de provar dizer assim, ó, isso não presta. O que pode ser mais saboroso? Nada. Então o autor de Hebreus, ele não está dizendo que isso está acontecendo, ele não está citando ninguém, mas ele está dizendo para esses crentes aqui, imagine um judeu que provou de toda essa realidade, de que realmente confessou Jesus como Messias, viu o poder do Espírito Santo, provou do mundo vindouro, dos ensinamentos de Deus, e ele recuou para a antiga aliança. Ele está do lado dos escarnecedores, e pior, o Messias que ele está esperando não vai voltar como Jesus e ser crucificado de novo e morrer de novo por ele. Não, ele vai ficar esperando o Messias para sempre. Não tem jeito para esse tipo, entende? Se ele realmente está, depois de tudo isso, não, Jesus não é o Messias, vou esperar outro. Que outro? Não tem outro. E como esse cara sai dessa situação? É um labirinto. Não sai. Mas sabe o que é pior? Embora você não se enquadre nisso aqui, você não é judeu, não está voltando à antiga aliança nem nada, o ponto do autor é que o que gera esse tipo de comportamento é a falta de conhecimento de quem é o Messias. Esse é o ponto no início. Vocês se tornaram negligentes, vocês se tornaram preguiçosos, vocês estão no ABC, e olha onde isso termina, na apostasia. Cara, e como isso é verdade? Eu citei o Bart Ehrman, um erudito, né? Mas eu conheço tantos outros que andaram pela igreja, não é? E por causa disso, daquilo, hoje não quero saber. Evangelho para mim, igreja, pastor, isso tudo não quero. Sabe por que não quer saber? Porque não sabe de nada. Não quer saber porque nunca quis saber. Estava no bolo, estava sentado, estava fazendo parte do grupo, estava nos eventos, estava nos festivais, estava na alegria, né? No brilho, quem sabe, do grupo social, mas conhecimento de quem é Jesus mesmo, a ponto de fazer diferença, eles nunca souberam, por isso que eles não querem saber, porque nunca souberam. E o que o autor de Hebreus está dizendo é: não queiram estar nesse lugar. É um lugar terrível, é um lugar de não arrependimento, é um lugar de endurecimento, é um lugar de realmente se juntar àqueles que põem Jesus ou expõem Jesus ao ridículo, à ignomínia, à vergonha pública. Não queiram estar nesse lugar, não é isso que ele está dizendo? Aí ele usa uma metáfora aqui no 7 que tem tudo a ver com o que nós falamos. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Então a chuva cai, ela cai na terra, mas se a terra produz coisas boas, recebe a bênção. No 8 ele diz: mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada. Então, perceba, tem tudo a ver. A chuva está caindo. A terra pode produzir coisas boas e pode produzir nada de útil. Se produz coisas boas, tem a bênção de Deus. Se não produz nada, qual é o resultado? Está perto da maldição e o seu destino é ser queimada. E a metáfora aqui tem a ver realmente com espinhos e abrolhos de uma plantação que não tem utilidade e que é lançado no fogo, né? E a ilustração aqui, eu não vou falar para você de inferno aqui não, porque o texto não está falando de inferno, mas ele está falando de ter a bênção de Deus ou não ter a bênção de Deus. De ser alguém que realmente está interessado em aprender, em crescer, em cada vez mais ter intensidade no relacionamento com Deus, no conhecimento de quem Ele é, e do outro lado, preguiçoso, negligente e que vai levando as coisas de qualquer jeito. O final disso é a apostasia, o afastamento de Deus, é o endurecimento e uma terra que não serve para nada. Mas no versículo 9, a coisa fica melhor, né? Senão você vai embora daqui hoje, né, amargo. Versículo 9 diz assim: mas acerca de vós, ó amados. Perceba que era uma hipótese, que agora ele está falando para a igreja, para aqueles crentes individuais, mas acerca de vós. Antes ele criou este universo em que alguém que é negligente, alguém que não quer saber, vai levando de qualquer jeito, viu tudo isso
e realmente se tornou endurecido, o final foi afastamento de Deus, amarguidão, endurecimento, e o seu destino é ser queimado, porque não tem serventia. Agora ele volta para a igreja mesmo, né? Não uma hipótese, e diz: mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer de vosso trabalho e do amor que mostrais para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda servis. E no 11 ele diz o motivo da sua bronca: e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim. Então, o que ele quer dessa igreja? Ele quer que a igreja vá até o fim, avance, insista, aprenda. Seja realmente alguém que persevera, que apesar das dificuldades, apesar da pressão da sociedade, apesar dos desentendimentos, sejam eles quais forem, não abram mão, continuem insistindo. Mas acerca de vós, ó amados, eu sei que Deus sabe do bom trabalho que vocês produziram, e está no passado, e ainda produzis, porque está tendo um problema. Mas eu estou sendo duro com vocês assim, porque eu quero que vocês realmente amadureçam, cresçam, e continuem a trajetória até o final, perseverantes, avançando, não é isso? Ele diz: mostre o mesmo esforço dedicado até o fim para a completa certeza da esperança. Versículo 12: para que não vos torneis negligentes, que é o ponto do início, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Ele quer que eles continuem avançando, continuem insistindo, perseverantes, tanto na experiência com Deus, na trajetória com Deus, quanto na busca pelo conhecimento de quem Deus é, da doutrina ensinada por Cristo. E ele fala: para que vocês sejam imitadores não dos que herdaram, porque a palavra aqui está no presente, né? O grego, o verbo é no presente, mas que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Então parece que o que ele está falando para eles é para que eles se inspirem naqueles que não estão abandonando, se inspirem naqueles que estão avançando, se inspirem naqueles que foram até o final, como por exemplo o próprio Abraão, que vai ser citado aqui na continuação do texto. E ele vai falar de Abraão, exemplo de homem paciente. Depois ele vai trabalhar na galeria dos homens da fé todos os grandes nomes do Antigo Testamento, mas que esses homens foram realmente homens que foram até o final, na obra que Deus havia colocado na vida deles, avançaram, e outros no tempo desses crentes que também eram pessoas inspiradoras, que realmente, apesar dos pesares, continuavam insistentes e iam até o fim. Então, para nós recapitularmos aqui, vocês se tornaram lentos, preguiçosos, negligentes. O problema disso é que conduz a isso aqui: apostasia, afastamento, endurecimento. Mas eu tenho esperança, ó amados, de que vocês vão permanecer firmes, irão até o fim, pacientes, perseverantes e inspirados por aqueles que assim o fazem. Amém? Amém. Nós não somos Walt Disney ou Thomas Edison. Eu abandonei inúmeras bandas, né? Livros, eu escrevi 3, não valem um, todos muito ruins, larguei para lá. Mas a caminhada cristã, de jeito nenhum. Quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono. Isso aqui não é só para bater o cartão e pregar alguma coisinha aqui no domingo. Isso aqui toma um tempo da minha vida que nenhuma outra coisa toma. Porque realmente é o que me encanta. E eu espero que te encante também. Que não seja, eu preciso estudar, porque senão... Não é isso. Você precisa conhecer porque é bom. Porque realmente faz a gente crescer. Porque realmente torna a nossa vida com mais significado. Porque realmente faz com que a gente conheça verdadeiramente aquele que nos amou a ponto de entregar o seu filho naquela cruz. Vale a pena. Como dizia Fernando Pessoa, vale a pena quando a alma não é pequena. Mas se a alma for pequena, aí o fim é o afastamento, o endurecimento e a amarguidão. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?